Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Alguém me falou quando eu cheguei, se sinta em casa, né? Aí o pastor diz, aqui é mais uma parte. É verdade. Aqui é uma parte de um povo que vai morar no céu. E eu fico tão feliz quando eu estou num ambiente que a gente percebe que é dado para Deus aquilo que é dele. Amém? Repita comigo assim: eu não vou tirar aquilo que é dele. Amém? E Deus recebe o teu louvor. Amém? Deus recebe o teu louvor. Deus, Ele está aqui. Conseguimos atrair a presença de Deus para esse lugar. E esse ambiente aqui é um ambiente favorável para você ser abençoado. Esse ambiente aqui é um ambiente favorável para você ser curado. Esse ambiente aqui, ele está favorável, propício para a salvação. Porque Deus está aqui neste lugar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aquilo que é dele, toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Amém? E nós louvamos a Deus. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pastora, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, pastora Vanessa, pastor Juliano, que eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer. Quando eles foram lá em Manaus, eles conheceram um pouco da nossa região quente, um pouco dos 40 graus do Amazonas, né? E ele diz, o pessoal reclamando, está quente aqui, né? Eu digo, estou quase com frio, né? Então, muito bom, muito gostoso o ambiente aqui, a cidade é linda, a igreja é viva, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Agradeça a Ele por mais um dia de vida. Agradeça a Ele porque você está aqui. Você não teria outro lugar mais importante para estar. Você não teria outro lugar mais bonito para estar. Porque a glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus, ela é linda. A glória de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é doce. Ela é agradável. Não tem um lugar melhor para nós estarmos senão aqui. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por nós estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui. Obrigada, Senhor, porque tu não permitiu que nada nos vencesse, nada nos distraísse, para não estar aqui na tua casa. O teu amor nos atraiu até aqui, Senhor. E aqui neste lugar, Senhor, nós queremos te dar tudo aquilo que é teu. Todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, todos os aleluia para ti. Cada movimento do nosso corpo é para ti. Cada levantar de mãos é para ti. Cada voz que sai das nossas bocas é para ti. Cada lágrima que rola aqui nos rostos é para ti. Tudo é para ti, Deus Todo-Poderoso. E nós queremos aqui, Senhor, levantar tributos de adoração, de elogios e declarações, porque tu és digno, Senhor, de receber. Obrigada, Pai. Obrigada por ter nos trazido aqui nesse lugar tão maravilhoso. Porque, Senhor, esse lugar está cheio da tua glória, está cheio da tua presença. Obrigada, Senhor, porque onde tu estás, Senhor, ali vai acontecer milagre. Então nós sabemos, Senhor, que vai acontecer milagres aqui. Porque tu estás aqui, Senhor, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, você pode sentar. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Ele é bem grande. Mas eu vou confessar para vocês que ele é o texto que eu mais gosto de ler na Bíblia.
E quando eu leio esse texto, eu fico achando graça. Eu fico rindo, eu e a palavra, porque é um diálogo, aqui é uma conversa, é uma história muito interessante. E eu quero fazer desse texto, eu quero fazer um paralelo, quero fazer, em alguns momentos, eu quero compartilhar do que Deus fez na minha vida. E eu escolhi esse texto aqui porque eu vou usar alguns pontos para nós juntos aqui refletir de como Deus está agindo, atuando, e como Ele pode falar e agir nas nossas vidas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês sobre a minha cura. Eu prometi para Deus, eu disse para Deus, Senhor, eu nunca vou pisar num púlpito sem falar que Tu é o Deus que cura, que Tu curou a minha vida, que Tu acrescentou os meus dias. Porque o homem tinha me dado um prazo de validade, um prazo para viver. Os médicos me desenganaram, falaram que eu ia morrer. Aí o Senhor, Ele acrescentou os meus dias. Ele me curou. Amém? O dono da sua vida não é o homem, é Deus. É Deus que determina os teus dias aqui na terra. É o Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso. E o nosso Deus, Ele não precisava de um câncer para me matar. Eu dizia isso para Ele, pastor. E quando eu falava com Deus, Senhor, Tu é tão poderoso que se Tu quiser me ver morta, Tu não precisa de um câncer. Basta Tu apertar assim meu nariz e ali mesmo eu morro. Me tiro o fôlego dormindo em qualquer lugar. Tu és poderoso, não é a enfermidade que vai anular o Teu poder na minha vida. Tu és poderoso. E eu conversava e falava isso com Deus. E o Senhor Deus, Ele curou a minha vida. E eu quero compartilhar um texto aqui, porque esse texto tem um pouco assim a ver com o que eu quero compartilhar com vocês. E eu coloquei um tema, eu perguntei da Vanessa, o quinto domingo, né? Qual é o tema? Aí ela disse, o tema é livre. Né? O tema é livre. Eu digo, então, se o tema é livre, Deus vai fazer tudo o que Ele quiser. Né? Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar. Hoje está livre, está tudo liberado. As bênçãos de Deus para chegar nas nossas vidas. E eu escolhi um tema baseado nesse texto. Eu pensei, curas que unem. Eu fiquei pensando, eu vou colocar um tema nesse texto. Aí depois eu pensei, não, a luz na família. Aí eu fiquei, não. Eu vou colocar o tema cegueira familiar. Aí eu, não. Qual é o tema? Eu falei, cada um, você tem 3 temas, escolhe o tema que você quiser, que hoje é livre. Amém? Eu vou ler em João capítulo 9. Queridos, eu sou a pastora Mineia, de Manaus. Sou casada com o pastor Miqueias. É um dos rapazes, dos homens mais bonitos que existe na igreja quadrangular do Amazonas. Eu não falo muito isso lá para não causar ciumeira. Mas ele é um dos homens mais bonitos de Manaus. E eu casei com ele. Tenho 3 lindas filhas, que eu digo para elas assim, eu tenho 3 missionárias. Eu tenho uma neta de 1 ano e está vindo mais um netinho aí. Amém? Então, a família está crescendo. E eu estou feliz de estar aqui, louvo a Deus por esse tempo tão precioso que eu estou vivendo aqui. O texto é em João, capítulo 9, que fala da cura de um cego de nascença. Esse texto ele é um pouco grande, mas eu vou ler com você. Se você não quiser ler, não trouxe a Bíblia, não tem problema, mas eu quero que você viaje comigo nessa história e deixe o Senhor abrir o teu entendimento, amém? E diz assim, enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras
daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Ele fez lama com a saliva e com a lama ele untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, quem é que tem vizinho? Onde tem vizinho, né? Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Aí uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem, o que era cego, disse: sou eu, ei, sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-se. Enquanto fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? E respondeu o homem: não sei. Levaram aos fariseus aqueles que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: ele pôs lama, 2 vezes ele contou a mesma história. Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e agora estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve ali uma discussão entre eles. De novo, diga de novo. Está fraco. De novo, perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, e ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este aqui o teu filho? É este o filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte para ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. E os pais dele disseram isso porque estava com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez com você? Como que ele abriu os olhos? E ele de novo respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então os insultaram e lhes disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí, nós nem sabemos de onde ele é. E o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende os pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer me ensinar? Aí me expulsaram. Leitura grande, mas eu amo essa leitura. Preste atenção. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu creia nele, quem é? E Jesus lhe disse, você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto deles perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? E Jesus lhe respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra ela é linda, ela é perfeita. A tua palavra é poderosa, Senhor, para abrir os nossos olhos e nos dar entendimento. Pai, que a tua palavra viva, eficaz, poderosa, venha agora, Senhor, falar ao meu coração e ao coração da igreja, Senhor, através desta palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu estás aqui para falar conosco. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto ele é muito interessante. Você observa aqui uma situação e tem vários diálogos, vocês prestaram atenção, um texto grande, mas como todo mundo aqui já foi treinado em escola dominical, quando senta e a tia conta a história, né? Esse texto parece que alguém está narrando um acontecimento e começa a contar todo o diálogo, todo um contexto ali daquela situação. E Jesus, ele viu um homem, a Bíblia diz que ele viu um homem, e aquele homem ele era cego, e aquilo despertou ali a curiosidade dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele. E Jesus, quem foi que pecou? A mãe dele, ele, quem pecou? Sabe, interessante que nós passamos por momentos na nossa vida, por situações na nossa vida, que nós queremos um culpado. Nós queremos um culpado. As pessoas estavam buscando. Aqui nesse texto tem tantas lições para a gente refletir, porque tem vários tipos de pessoas aqui. Tem pessoas incrédulas, tem pessoas curiosas, tem pessoas que julgam, tem pessoas que questionam demais. Todo tipo aqui, um diálogo, uma história aqui fantástica para nós pararmos e analisarmos. Mas ali entrou um questionamento. Quem pecou? Qual o motivo da cegueira? Quem pecou? Porque sempre quem pecou? O pai, a mãe, ele, o que foi que aconteceu? Naquela época era costume, era tradição, eles acreditavam que qualquer pessoa que nascesse na sua família com algum tipo de enfermidade, certamente tinha sido uma maldição naquela família. O pai, a mãe, os seus bisavós, alguém estava debaixo de uma maldição e ali passou aquela maldição para o seu filho e aquela pessoa ela não era mais bem vista. Aquela pessoa já ela era vista de maneira discriminada. O mais interessante é que ele tinha família e o próprio texto fala que as pessoas conheciam ele. As pessoas conheciam ele já era acostumado a ficar naquele canto pedindo esmola. Com certeza você já conhece alguém que todo dia está naquele mesmo lugar. Lá em Manaus tem um homem que todos os dias nós vamos trabalhar, ele está no mesmo lugar com a mesma caneca.
Aí ele fica assim, ele é conhecido como o Senhor Miyagi. Porque ele tem uma barbicha, ele parece um japonesinho, aí ele fica ali. Ele é muito antigo. Aí um dia o Senhor Miyagi sumiu. Aí as pessoas, a gente passava, todo mundo, cadê o Senhor Miyagi? O Senhor Miyagi, será que o Senhor Miyagi morreu? Aí todo mundo conhecia. E passou umas 2 semanas, lá estava o Senhor Miyagi com o seu copinho. Olha o Senhor Miyagi. Então, ele é conhecido ali na cidade. Todo mundo conhece. Assim era esse homem, cego de nascença. Ele ficava em determinado lugar, anos e anos ali. Ele tinha família, mas pelo costume, pelas tradições, ele era aqui afastado, ele era isolado da sua família. E ele era conhecido. E os discípulos de Jesus queriam saber quem pecou. Eu preparei um slide, tu pode soltar, amigo? E a gente, conforme eu vou falando, aí eu vou dando um toque para você passar. Algumas fotos, depois eu fiquei preocupada, será que... Não, essa ainda não, o vídeo só no final. É o slide no PowerPoint. Algumas fotos, depois eu fiquei pensando, acho que eu coloquei uma foto muito agressiva. Aí não tinha mais como voltar atrás, porque já estava pronto. Mas é só para... Aqui eu coloquei curas que nos unem. Porque o processo que eu passei, ele me uniu com a minha família, ele me uniu com muitas pessoas. E eu escolhi esse texto, esse paralelo, porque se você observou, tem uma mensagem muito forte no meio desse texto que fala com a família. Por algum momento, os pais deste cego meio que não tiveram coragem de defender aquele rapaz. Então, é uma palavra para nós que temos família. A enfermidade, muitas pessoas, elas se unem, algumas conseguem se unir na enfermidade. Algumas se unem no velório. Você pode observar aquele parente que você passa o ano todo sem ver ele, mas quando morre alguém da família, você vai ver ele. Você vai encontrar a tia Zumira, a tia Loló, a tia fulana, a prima da... Né? Ali você vê tanto parente, aí os nossos filhos são obrigados a tomar bênção de um monte de gente, né? Benção tia, benção, né? Eu não sei se aqui tem essa tradição, lá em Manaus é assim. Aí os meninos falam assim, quem é? Menino, só toma benção, não importa. Aí vai benção. Aí passa o velório tomando benção. Então, algumas famílias se unem no velório. Outras famílias se unem na enfermidade. Né? Mas essa família aqui, no momento bem complicado, que esse rapaz ele recebeu o seu maior bem, que talvez ele nem tinha mais esperança, ou nem imaginava, ele estava conformado com a sua vida. Ele era um cego de nascença, então ele nunca tinha visto, então tu não vai sentir falta daquilo que tu nunca teve. Então ele estava ali conformado. Ele estava conformado com aquele problema. Mas aí, como os discípulos, Jesus passou e viu aquele homem, porque ele sempre nos vê, amém? Ele te vê lá onde você está, em qualquer lugar, por mais que o teu pastor não te veja, a tua mulher não te veja, o teu marido, a tua mãe, né? Mas Deus nos vê. E Jesus olhou e viu aquele homem, e os discípulos começaram a lhe questionar Jesus. Jesus se importou em resolver o problema daquele homem, porque ele sempre se importa em resolver os nossos problemas. O seu problema importa para Deus. Às vezes nós passamos por situações que nós pensamos que Deus não se importa, ou que Deus não está vendo. Aí logo nós desistimos de Deus. Logo nós nos afastamos de Deus. E alguns ainda dizem assim, eu não estou bem, eu vou dar um tempo da igreja, eu vou dar um tempo de Deus, eu vou dar um tempo até eu resolver esse problema. Porque parece que Deus não quer resolver o meu problema. Então é melhor eu dar um tempo, depois, quando tudo se resolver, eu volto. Isso acontece muito. Mas Jesus quis resolver, ele parou e ele falou para os seus discípulos, ninguém pecou. Ninguém pecou. Mas eu quero que a minha glória seja manifestada na vida desse homem. Pode passar o segundo slide. Nosso primeiro ponto, né? Qual o motivo da cegueira? Todo mundo queria saber.
Porque, às vezes, nós passamos por momentos na nossa vida que nós queremos, ai, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Pode passar, amigo. Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, nós queremos até barganhar com Deus. Ai, eu não posso passar por isso, porque eu sou dizimista fiel. Eu sou crente há 30 anos. Eu sou líder de célula. Eu faço isso. Por quê que isso está acontecendo comigo? E isso aconteceu comigo. Eu tive câncer. Tive câncer de mama, um câncer muito agressivo. O câncer que ele é conhecido como câncer triplo negativo. Então, muitas pessoas, assim como os discípulos, chegavam com Jesus e diziam, por que ele está cego? As pessoas chegavam e diziam assim, por que tu está com câncer? Eu não consigo entender, tu é pastora. Pastora com câncer? Na época, a minha célula, ela era a maior célula que tinha de casais na minha igreja. Nós tínhamos 27 casais. Era uma bênção a minha célula. E eu estava dentro da igreja todos os dias. Eu estava na célula. Eu estava trabalhando no diaconato. Eu estava tão ocupada que eu não tinha nem tempo de adoecer. Mas eu tive o câncer. E as pessoas chegavam comigo e diziam, mas como? A minha família, os meus irmãos, eu tenho uma irmã, ela ficou revoltada. E ela ficou com raiva de Deus. E ela disse assim, esse teu Deus, hein? Tu está todo dia trabalhando para ele. Aí ele deixa isso acontecer contigo? Esse teu Deus aí, ele está com raiva de ti. A minha irmã falava isso para mim. Então as pessoas ficavam questionando. Por quê? Sabe, queridas, às vezes nós queremos barganhar com Deus. Nós nos achamos no direito de não sofrer nada, não passar por problema nenhum. Às vezes nós até cruzamos o braço e vemos as pessoas passando dificuldade perto de nós. Nós vimos as pessoas passar enfermidade, sofrer tantas coisas. E nós cruzamos o braço, somos insensíveis para perceber a necessidade dos outros. E às vezes esquecemos que de repente o dia mau também pode chegar na minha vida. Mas não é praga de crente não, quando a gente fala isso, olha, o dia mau pode chegar, é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados, revestidos. Porque quando chegar o dia mau, você vai poder lutar, você vai estar forte. Amém? E Deus, ele, naquele momento que isso aconteceu, parecia que eu estava na minha melhor fase de crente. Então, quando tu está na tua melhor, eu estou orando muito, estou jejuando muito, cuidando de célula, cuidando de vidas. Nossa, minha moral lá no céu está boa. Então, jamais vai acontecer nada. Mas o dia mau pode chegar. E eu louvo a Deus porque quando o dia mau chegou na minha vida, eu não estava desviada. Eu não estava desanimada, eu não estava fria. Eu estava assim, numa fase boa de leitura da Bíblia, boa de oração. O que eu quero dizer é que eu estava forte. Amém? Para vencer o maligno. E a Bíblia fala que nós precisamos nos revestir. Precisamos nos armar. Precisamos usar todas as ferramentas e estar pronta. Porque as lutas que vão vir, elas podem ser grandes. Então eu preciso estar forte. Amém? E o dia mau chegou, eu tive o câncer. Mas não significa que o câncer estava ali e que Deus não estava comigo. Quando eu li esse texto, na época, quando eu descobri o câncer, Deus me levou para esse texto. Aí eu disse assim, Senhor, a minha mãe, ela morreu de câncer de mama. A minha mãe, ela tinha 48 anos. A minha mãe descobriu que tinha o câncer na sexta-feira, ela morreu na segunda. Na primeira sessão de quimioterapia, ela não suportou e ela morreu. Aí, nos meus 46 anos, eu descubro o câncer.
Aí eu dizia, aí o diabo ficava soprando no meu ouvido assim, tu vai morrer igual a tua mãe, tu não vai passar de 48. E ficava ali falando no meu ouvido que eu poderia morrer a qualquer momento. E eu dizia para Deus, Senhor, aí eu fui aqui para a Bíblia, eu disse, Senhor, ninguém pecou. Amém? E eu disse, nem ele pecou, nem os seus pais, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. E eu disse, Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Eu disse, Senhor, que a tua obra seja manifestada na minha vida. Porque não foi por causa do pecado da minha mãe, não foi, eu sei que tu está comigo. E eu acreditava que Deus estava comigo. Nenhum momento eu briguei com Deus, eu fiquei com raiva de Deus, mas eu fiz uma aliança com Ele. Eu disse, Senhor, eu não vou murmurar. Eu não quero reclamar. Eu quero só te agradecer. Porque, querido, é muito fácil tu louvar a Deus com saúde, é muito fácil tu louvar a Deus com dinheiro, é muito fácil tu louvar a Deus com um tanque cheio de gasolina, com a botija de gás cheia, é fácil, mas quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos também aprender a louvar. Amém? Nós precisamos também adorar o Senhor naquele momento. E eu disse para Deus, Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu só vou te agradecer, porque eu creio que tu estás no controle de tudo. Eu creio que tu estás no controle de tudo. Não é porque minha mãe pecou, não é porque a minha família pecou, mas é para que teu nome seja engrandecido na minha vida. Então eu não vou morrer de câncer. E o médico dizia para o meu marido que eu ia morrer. O médico dizia, cada vez que eu ia numa consulta, o médico batia bem assim no relógio e dizia assim, estamos sem tempo. O câncer está muito acelerado. A minha mama ficou apodrecida. A minha mama ficou roxa, podre. Ela cresceu, o tumor cresceu 90 centímetros, ficou o tamanho de uma laranja. A minha mama ficou assim, bem grande, inchada, um aspecto feio. E eu olhava no espelho, ficava me olhando, e eu dizia assim, calma, vai passar. Deus está no controle. As pessoas iam lá em casa me visitar. E elas choravam, minhas amigas, as irmãs da igreja, quando via a minha mama daquele jeito. Elas saíam do quarto e elas iam chorar lá na sala para mim não ver. Aí eu saía do quarto, ia lá com elas, eu dizia assim, calma, irmã, vai passar. Deus está no controle. Vai passar. Acredite que Deus está no controle. Queridos, eu não sei qual é a situação que tu está vivendo, qual é a fase da tua vida, o momento da tua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle. Tudo passa. Amém? Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Então não fique barganhando, não precisa barganhar com Deus. Eu não preciso ficar jogando na cara de Deus. Ah, não, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Eu não preciso. Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem tu és. Mas eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar que Ele está no controle. Amém? E eu tive que desenvolver isso na minha vida todos os dias. Cada dia eu dizia, Senhor, me ajuda a matar o leão de hoje. Me ajuda que eu preciso matar um leão hoje. Então, cada dia era um milagre. E eu fui vivendo um milagre de cada dia. Cada loucura aqui, nesse processo que eu chamo de caminhada de cura. Eu fui vivendo, porque o câncer ele não espera. O câncer ele é violento. Porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir. E eu dizia, o câncer é igualzinho. Ele quer matar, roubar e destruir. Porque ele roubava toda a nossa finança, porque tu tem que gastar, tu tem que
fazer o tratamento e ele quer te destruir, quer destruir a tua paz, quer destruir a tua esperança, porque o diabo ele usa várias maneiras e ele queria me destruir. Durante a noite, o diabo me visitava e ele falava no meu ouvido: hoje tu vai morrer, hoje eu vou te matar. E eu me acordava, eu sentia aquela presença maligna e eu dizia, me acordava meu esposo: amor, o diabo veio aqui dizer que vai me matar. E eu dizia para ele: pega o óleo, porque quando a gente pega o óleo ele corre. E ele pegava o óleo e me unge. E ele me ungia e nós orávamos e de repente eu começava a sentir a presença de Deus ali. E eu não deixava o diabo me enganar. Toda vez que o diabo soprava no meu ouvido, eu corria para a palavra, porque Deus ele está conosco, amém? Então, querido, nós precisamos acreditar que Deus está no controle, amém? Então, o motivo da cegueira desse homem, as pessoas estavam procurando um culpado. As pessoas querem uma razão para reclamar e achar um culpado. Mas Jesus disse: não, é para a minha glória, vai ser manifestado a minha glória. E a segunda lição que a gente tira aqui nesse texto é que Jesus ele começou a dar instruções para aquele homem, para que ele recebesse a cura. Deus deu instruções para ele. E Jesus falou assim, pegou uma lama. Queridos, você que conhece remédio, lá no Amazonas, remédio caseiro é um negócio assim, que dá dinheiro. Né? Então tem remédio para tudo. Vocês não têm ideia de quantas garrafadas de chá iam levar na minha casa. E era chá do pau não sei de quê, era chá da folha não sei de quê, era chá da raiz não sei de onde. Mas era tanto chá e que eu não aguentava mais olhar chá. Porque as pessoas acreditavam que eu ia ser curada através daquele chá. Eu recebia, pegava e acumulando, ninguém sabia. Eu digo, eu já estou sofrendo com um negócio desse aqui, né? Vou tomar isso ruim? Nada. Eu dizia, traz aí um x-salada, um suco de laranja, que eu não vou tomar isso ruim, não. Né? X-caboquinho, 1 litro de açaí. Era isso que eu tomava. Eu não tomava aquelas coisas ruins. Mas Jesus preparou ali um lodo. Jesus precisa de lodo para curar alguém, vocês acham? Não precisa fazer lama, não precisa. Jesus não precisa, porque várias curas você conhece na Bíblia, que ele dava uma palavra e a pessoa era curada. Ele só mandava um recado, vai lá, tá curado lá, a pessoa já vinha de lá curada. Jesus não precisava fazer lodo, mas Jesus estava ensinando naquele momento que aquele homem precisava de instruções, ele precisava ser instruído, ser ensinado. Aquelas pessoas precisavam ser ensinadas. E até hoje Jesus continua nos dando instruções, mas nós não atentamos. O Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos dá instruções. Ele manda ler a minha palavra, não se aparte dela, nem de dia, nem de noite, nem para a esquerda, nem para a direita. Senta, medita, ele dá instruções, mas nós não fazemos. Ele dá instruções na sua palavra para nós orarmos sem cessar. Não queremos orar. Deus, ele dá instrução para os seus filhos. Até hoje o Senhor continua nos dando instruções. Será que nós estamos ouvindo as instruções de Deus? Será que nós estamos preocupados em ouvir os conselhos do Senhor? E ele disse ali, olha, ele preparou uma lama, pegou cuspe, pegou aquilo, misturou, passou. Ele não precisava, todo o poder, uma palavra, mas ele precisava ensinar. Amém? E ele ensinou, ele deu instruções. E ele agora vai lá naquele lugar e lava. E o rapaz obedeceu. Diga para a pessoa do seu lado, obedeça. Pode passar o segundo slide, amigo? Nós recebemos instruções. O Senhor ele tem nos orientado sempre. Jesus ele não precisava nada disso, como eu falei, mas ele precisava instruir aquele cego. E durante o meu processo, queridos, de cura, o Senhor ele me deu várias instruções. Foi preciso eu me submeter a várias coisas. Então, muitas vezes nós queremos uma cura imediata. Muitas vezes nós queremos que o Senhor, Senhor, vem aqui, eu quero orar e me cura agora.
Aí fica esperando a cura, né? Nada acontecer. Aí sai reclamando, sai falando mal de Deus, isso não funciona, e fala mal da igreja, porque nós queremos do nosso jeito, e o Senhor está nos instruindo. E no meu processo de cura, eu quero falar para vocês que eu precisei aprender, tive várias fases na minha vida. Porque Deus ali, ele não estava muito preocupado em curar o meu físico. O Senhor, ele estava preocupado em curar a minha alma. Primeiro, ele ia salvar a minha alma. Mas tu não era pastora, meus irmãos. Quanto tempo nós passamos dentro da igreja sem abandonar tantas coisas na nossa vida, sem abandonar pecados. Muito tempo nós passamos dentro da igreja e não aceitamos a correção. Tem alguns crentes, aqui não, né, lá em Manaus, que, você tem cura. Eu não tenho nada para ser curado. Curar de quê? Não aceita. Não tem nada para ser curado. Mas ali eu tive que aprender algumas coisas. O Senhor teve que me ensinar, me instruir algumas coisas. Então eu tive que aprender a andar por fé, falar por fé e agir por fé. Então eu tive que mudar o meu linguajar. Eu tive que mudar o meu linguajar. Eu tive que falar diferente. Falar aquilo que a Bíblia fala. Falar com fé. Eu comecei a declarar, a proferir aquilo que eu acreditava. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquilo que imaginar na tua mente, assim vai ser. E eu li aquilo, eu dizia, Senhor, aquilo que eu imaginar na minha mente, assim vai ser. Aí eu fui entendendo, então eu tenho que acreditar que eu estou curada. Eu tenho que acreditar que o Senhor está comigo. E assim vai ser. E eu começava, todos os dias, a pensar coisas positivas. Eu começava a pensar na cura. Eu começava a pensar nas possibilidades das coisas mudarem no amanhã. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós nos prendemos às circunstâncias. Às vezes a situação que tu está vivendo, ela te envolve ao ponto que tu não consegue mais perceber ou entender que as coisas podem melhorar. Que amanhã pode ser diferente. Parece que nós esquecemos que a Bíblia diz que tu chora a noite toda. Mas Deus tem uma alegria amanhã de manhã. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Queridos, eu comecei a olhar para a Bíblia e eu pregava para mim. Porque eu passei 30 anos da minha vida pregando para as pessoas. E uma vez o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, guarda aquilo que tu tem pregado, conserva aquilo que tu tem pregado para que outros não se salvem e tu se perca. Porque às vezes nós falamos uma coisa para as pessoas, queremos pregar Jesus para a nossa família, mas a nossa família não quer que eu pregue Jesus. A minha família precisava ver Jesus agindo em mim. Então, a maior maneira de você pregar e ganhar a sua família é a sua família vendo Jesus em você. Vendo Jesus nos teus atos, na tua maneira de se comportar, no teu testemunho. As pessoas precisam ver Jesus em você e quando você honra os seus compromissos, quando você paga o taberneiro, paga o prestamista, paga a irmã que te vendeu o negócio, sabe? As pessoas precisam ver isso em nós. E às vezes nós nos preocupamos com eloquência, nos preocupamos em reunir a família e pregar um texto para causar um grande impacto. O maior impacto é a minha transformação. O maior impacto que alguém vai ter na tua vida é vendo você abandonar o seu pecado. Aí você não precisa pregar mais, porque a tua vida já está pregando, as pessoas estão vendo Jesus na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então eu comecei a pregar para mim mesma. Eu tinha que andar por fé. Eu falava para as pessoas, eu pregava, mas eu precisava andar por fé. Então eu comecei a andar como já estivesse curada. A enfermidade estava no meu corpo. O médico estava apressando a minha morte. Mas eu andava como se nada tivesse acontecendo. Aí um dia chegaram com o meu pastor e falaram assim, olha pastor, a pastora Minela é muito arrogante. Porque ela está aí morrendo e está se fazendo de forte. As pessoas, elas não se alegram com o teu posicionamento
Quando tu se posiciona como filho de Deus, quando tu se posiciona como a palavra manda, as pessoas se incomodam. Aquele homem foi curado, o homem que era cego de nascença. E as pessoas ficavam questionando, é ele? Mas esse aí não é aquele? Não, parece com ele. Será que é ele mesmo? E ele gritou, ei, sou eu mesmo, tu não está me vendo? O cego era eu e tu não está me vendo? Sou eu mesmo. As pessoas estavam incomodadas. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Mas não é diferente hoje. Quando alguém se posiciona para viver uma vida correta com Deus, até os irmãos de dentro da igreja se incomodam. Olha, agora a irmã resolveu ser santa. Agora o irmão resolveu falar diferente. Ele era tão murmurão, reclamão. Agora ele está falando diferente. As pessoas elas não ficam felizes. Elas reclamam. Então eu comecei a andar como se nada tivesse acontecendo. Aí as pessoas ligavam, oi pastora, como é que a senhora está, pastora? Até a voz muda, né? Porque as pessoas esperam que tu morra. Ô pastora, como é que a senhora está? Eu estou bem, irmã. Aí, não, como é que a senhora está de verdade? Mas de verdade eu estou bem. Amém? Eu dizia. As pessoas não estavam entendendo que eu estava declarando, eu estava falando por fé. Eu estava chamando a existência a minha cura, porque você precisa chamar a existência aquilo que você acredita, aquilo que você quer. E eu falava, está tudo bem. E as pessoas achavam que era arrogância. Não, eu estava me treinando. Eu precisava falar pela fé, sem ainda ter visto. Porque é muito fácil você ver aqui o teu prêmio. E é meu e já se agarrar. Mas Deus me ensinou. O meu prêmio estava lá. Igual a coroa da vida. Não é tua coroa? A coroa está ali, ela é certa. Jesus já garantiu ela para ti, amém? O teu nome está escrito no livro da vida, amém? Mas até eu pegar minha coroa, tem uma caminhada, amém? Então é a minha caminhada de cura. A minha cura estava ali, mas eu precisava caminhar em direção dela. E é nessa caminhada, é nesse processo que Deus se manifesta, te tratando, te curando, te transformando, e eu precisava me permitir. Amém? Deus podia me curar na hora, podia, com uma imposição de mãos, podia, mas Ele quis que eu me submetesse ao tratamento. Queridos, eu fui em lugares fazer exames, que se eu não tivesse com câncer, eu nunca teria entrado ali. Eu nunca teria entrado ali. Mas o Senhor me levou. Foi necessário. Eu entrei num ambiente que tinha ali uma mulher com um tubo na garganta. Igual um cano, um negócio assim. E quando ela falava, não saía a voz dela. Fazia igual, sabe aqueles bichinhos que tu aperta? Faz não. Aí eu vi aquilo ali, eu fiquei, meu Deus. Aí eu passava e eu via coisas terríveis. Pessoas precisando de uma oração. Pessoas precisando de uma palavra de esperança. Pessoas precisando ouvir, olha, Jesus cura. Eu nunca, queridos, ia entrar naquele lugar. Mas foi necessário eu entrar. E Deus ali me deu a oportunidade de falar com várias pessoas. Fazendo meu tratamento de quimioterapia, todo mundo passava mal, só eu que não. As pessoas não entendiam, meu Deus, essa quimioterapia não funciona. Quem aqui já cuidou de um paciente com quimioterapia? Ela mexe, né? A pessoa fica fraca e vomita. Ela afeta diretamente 8 órgãos principais do nosso corpo. Queridos, eu nem vomitava, eu nem sentia enjoo, eu não sentia nada. Sabe por quê? Quando eu saía de casa, eu pegava o óleo e eu dizia assim, corpo, recebe agora, vai receber um líquido, um tratamento que vai te fazer bem. Não vai te fazer mal. Eu preparava, porque a Bíblia diz aquilo que tu imaginar na tua mente, assim vai ser. Amém? Quando eu chegava lá, o pessoal passando mal, gente saindo, entubando e vai internar, era aquela agonia. E eu ali, plena. Aí uma irmã, uma mulher lá, toda, ela colocava uma toalha na cabeça e só vê isso aqui dela. Aí eu disse oi, aí eu
comecei a sair e ir nos lugares para falar com as pessoas, falar de Jesus. E eu dizia, irmã, Juliana, repara meu horário, tá? Deixa eu mudar o parar. Acabou já? Demorei, né? Aí eu disse assim, querida, tá tudo bem? Aí ela, tudo bem? Tomando essa desgraça aqui que a gente está tomando. Isso está me matando, esse remédio maldito. Aí eu disse, não, querida, não. Não é maldito, esse remédio é abençoado. Cada vez que a senhora diz que esse remédio é maldito, que ele vai lhe matar, ele vai cumprir aquilo que a senhora está declarando. Então diga que esse remédio é bom, que esse remédio vai lhe fazer bem. E o seu corpo vai reagir da forma que a senhora falar. Nunca mais diga isso. Aí ela olhou assim para mim, ela disse, os médicos nunca falaram isso, nunca ninguém falou isso. Eu digo, pois é, mas Deus mandou dizer isso. Tira essa toalha da cabeça. Erga a sua cabeça, eu fiz assim. E reaja, porque a senhora vai sair daqui curada. Então, eu comecei a fazer um trabalho, a visitar, a ter contato com pessoas que se eu não tivesse com câncer, eu nunca estaria ali. Vocês estão entendendo? Então, tudo tem propósito. Até a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até as coisas ruins, ele transforma em bênção. Porque o Deus que nós servimos, ele transforma em bênção. Então, eu comecei a andar por fé, falar com fé e agir com fé. Agir diferente. E isso incomodava. Ontem, quem estava aqui, ouviu quando eu disse que a vizinha que mora perto da minha casa chegou com a minha irmã e disse, olha, tu tem que cuidar da Mineia. Porque a quimioterapia está mexendo com a cabeça dela. Algumas pessoas ficam meio perturbadas. Porque ela me via andando. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu me acordava de manhã, quando eu colocava meus pés no chão, já ia andando na casa. Eu não vou morrer. Parecia uma doida mesmo. Eu não vou morrer. E o interessante, amados, que eu não morri. Amém? Eu não morri. Amém? Deus é maravilhoso. Eu não morri. Eu declarava todos os dias que eu não ia morrer. E eu dizia, Senhor, essa enfermidade vai ser para a tua glória. Te vira aí, Senhor, te vira aí, porque vai ser um escândalo se eu não for curada. Colocava-se Deus na parede, sabe, pastor? Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser curada. E uma vez eu fiz uma oração assim para Deus. Eu digo, Senhor, eu sei que eu estou salva. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Eu sei que eu vou para o céu qualquer momento que eu morrer. Mas, se eu não morrer, vai ser um impacto. Muita gente vai se salvar. Então, me libera dessa. Me libera dessa. Deixa eu pular essa fogueira. Deixa eu escapar dessa, para que o teu nome seja engrandecido. E não é que Deus ficou comigo, fechou comigo. Deus fechou, amados. A minha família toda foi salva. O meu sobrinho mais beberrão da casa foi salvo. Amém? O meu sobrinho beberrão, ele disse assim para Deus, Deus, se tu existe mesmo, depois ele contando, pastor, se tu curar minha tia, eu vou para a igreja. Aí Deus caiu na rede a peixe, né? Então, meu filho, prepara a tua roupa, compra uma Bíblia, que tu vai me servir. Foi dito e feito. Amém? A minha família foi salva. Várias pessoas foram salvas por causa da minha cura. E eu disse, Senhor, eu nunca vou deixar de falar que tu é o Deus que cura. Eu nunca vou deixar de falar em um canto. E uma pessoa chegou comigo e falou assim, o mês de outubro rosa é o mês que eu mais sou convidada para pregar, dar palestra, escola, falar sobre o câncer, porque eu fiquei coach do câncer. Eu não fiz medicina não, mas eu estudei tanto, ouvia tanto sobre o câncer que eu virei coach. Aí eu sou convidada, aí uma pessoa chegou comigo e falou assim, ei, me diz uma coisa, até quando tu vai ficar contando o teu testemunho, essa história que tu foi curado do câncer? Aí eu olhei assim para ela e disse assim, enquanto eu viver. Porque quem ia morrer era eu. Amém? Eu vou contar. Enquanto eu viver, eu vou falar que Deus cura. Que Deus é poderoso, eu vou falar. Porque quem ia para o cemitério era eu.
O Senhor me livrou, Ele me multiplicou os dias. Passa rapidinho, irmão, o próximo, para a gente encerrar. Eu acho que vai ter que ter a parte 2, pastor, para mim voltar aqui. Olha, já... Rapidinho, irmão, coloque a parte 2. O que aconteceu na vida desse cego é que ele mudou de estado. Ele deixou de ser cego, passou a ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. E as pessoas ficaram brincando, questionando, e aí? Agora tu é seguidor dele, é? Agora tu é seguidor dele? Tu mudou? Jesus, quando entra na nossa vida, Ele muda a situação da nossa vida. Ele transforma todas as áreas da nossa vida e eu preciso compartilhar algo com vocês muito pessoal e particular. Mas eu sempre falo, eu gosto de compartilhar sempre em rede de casais, mas aqui tem famílias. Jesus, Ele transformou várias coisas na minha vida. E um estado que Ele transformou foi o meu casamento. O meu casamento estava em desgraça. Eu estava vivendo de aparência com meu marido. Sabe aqueles crentes que chegam de mão dada, quando está perto da igreja, segura a mão. Que é para os irmãos saberem que a gente está bem. E as pessoas achavam que nós estávamos bem. Mas nós estávamos à beira de nos separar. Eu já estava decidida, porque a mulher ela é mais, decidida, eu quero logo acabar com isso. E eu estava decidida a me separar. Eu queria me separar. E numa dessas conversas, eu tirei a minha aliança do dedo e joguei assim, vá! Ele quis voar assim, igual um ninja, para pegar a aliança, mas não conseguiu. E eu estava orando, porque quando tu vai morrer, quando tu está com o pé na cova, tu quer logo se acertar com Deus, né? Vou logo pedir perdão de tudo quanto é pecado, porque se eu morrer já... Aí eu fui para aquela prestação de contas, o Senhor, o Espírito Santo me revela quem eu tenho que pedir perdão. Aí, meu Deus, eu pedi perdão de tanto pecado, de coisas que eu ia pecar daqui a 10 anos ainda. Mas eu já estava pedindo perdão. Aí eu estava ali orando, Senhor, o que eu preciso confessar? Me ajuda aí, eu quero pedir perdão de tudo, porque eu quero ir para o céu limpinha se eu morrer. Aí Deus falou para mim, tu é uma mulher que quebra aliança. Aí eu, quebra aliança. Aí eu me lembrei, o Espírito Santo me trouxe à memória essa situação, que eu peguei a minha aliança, eu joguei e disse assim para ele, a partir de hoje eu não sou mais tua mulher. Tu pode até fingir para todo mundo que nós estamos bem, mas eu e tu, nós sabemos que nós não somos mais marido e mulher. E Deus falou para mim, tu é uma mulher que quebra aliança. E eu sou Deus que restaura a aliança. O meu Deus, Ele se preocupa com todas as fases da nossa vida. E eu com câncer, querendo ser curada, não aguentava nem vestir uma roupa, porque o tecido não podia tocar na minha mama, eu não aguentava. E o Senhor tratando áreas na minha vida que precisava ser tratada. Igualzinho a história desse homem aqui, igualzinho. Esse texto eu leio ele, você não tem ideia de quanto eu já li esse texto, porque parece a minha história. Mas o que tem a ver o cego com câncer? Muita coisa. Igualzinho, a família dele estava destruída, por isso que eu coloquei a enfermidade que pode nos unir. Aquela família abandonou aquele rapaz ali. A mãe, o pai, eles tinham medo de falar, porque eles já tinham sido ameaçados, que não podia declarar que Jesus era o Salvador, era Filho de Deus. Então, eles, para se preservarem, eles tinham medo. Aí, quando foram questionar, aquele cego era filho de vocês? E eles ficaram ali, pergunta dele. Como foi que ele... É meu filho. Agora, como ele foi curado, não sei não, pergunta dele. Queridos, não abandone a sua família. Mãe, não abandone o seu filho. Feche com ele, defenda o seu filho, defenda o seu casamento, marido defenda a sua mulher, mulher defenda o seu marido, fique com a sua família, salve a sua família. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que restaura famílias. O Senhor, Ele não quer que tu viva de aparência.
O Senhor quer que você viva uma vida verdadeira, que você sinta saudade do seu marido e o seu marido sinta saudade de você. O Senhor, Ele quer que você, filho, sinta amor pelo seu pai e pela sua mãe, orgulho, desejo de servir os seus pais. Deus, Ele tem o melhor para a nossa família. E nós precisamos entender, Deus não estava muito preocupado em curar a minha saúde física, mas Ele queria restaurar as minhas emoções, Ele queria curar a minha alma, Ele queria curar as lembranças do passado, Ele queria primeiro me restaurar por dentro. O físico, a Bíblia diz que Jesus levou na cruz toda a enfermidade. A enfermidade já é tua, já é garantida. A saúde é tua, querido, é tua. Mas o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor quer te transformar por completo. Às vezes nós queremos tanto ser curado fisicamente, mas tem coisas na nossa vida que é mais importante de nós curarmos do que o físico. Porque o físico é um resultado. Vai ser curado porque Ele já prometeu. Ele levou na cruz toda a enfermidade. Eu dizia todos os dias, Senhor, eu sei que Tu levou na cruz toda a enfermidade. Eu sei que essa enfermidade não é para a morte. Então, Senhor, resolve o que Tu tem que resolver comigo. Trata o que Tu tem que tratar comigo. Porque eu sei que eu não vou morrer desse câncer. Eu nunca tive dúvida. Nem um dia eu cheguei a pensar que eu ia morrer do câncer. Não, eu sabia. Mas eu tinha um câncer na alma que o Senhor queria curar. Tem câncer na nossa alma que é mais agressivo do que um câncer físico. Tem um câncer na alma, pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem perdoar, não conseguem amar o seu próximo, não conseguem amar sua família. Esse câncer, ele é o pior, porque esse câncer pode te levar para o inferno. Porque o câncer físico, se eu morresse, pode ir para o céu. Mas o Senhor, Ele queria salvar o câncer da minha alma, que precisava ser curado. Você está entendendo, querido? E Jesus, Ele transformou o meu estado. Assim como Ele transformou o estado desse homem. Jesus transformou. Ele salvou meu casamento. Hoje, o meu marido, ou aquele, liga várias vezes, né? Manda mensagem, amor, e aí, como é que tá? E eu mando para ele, amor, saudade, veja a hora, amor. O Senhor mudou o nosso estado, Ele salvou o meu casamento. O Senhor salvou a minha família. Então, querido, quando Jesus, Ele entra na nossa vida, quando Ele tem esse encontro, quando Ele faz esse lodo, essa lama, Ele estava ali simbolizando, essa aqui é um lodo, é lama. Porque tu está todo cheio de lama, tu está no pecado, então é uma lama que eu tenho que passar em ti, para te entender que tu tem que se lavar. E Jesus ali, Ele teve que me curar sim, queridos. Ele passou lodo em mim, lama em mim, e Ele disse, agora vai e te lava, que é para te ser curada. Foi da mesma forma como Ele fez com esse homem. E o último ponto, que eu não posso mais demorar, que acabou meu tempo, passa aí. O milagre da confissão. Depois que aquele homem ali conheceu, recebeu a cura, as pessoas chegavam com ele questionando. Esse homem é pecador, como é que ele pode ser profeta? Ele disse, se ele é pecador, não sei, de onde ele vem, não sei. Só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. E aquele homem começou a testemunhar, começou a falar de Jesus. E algumas pessoas, elas não entendem quando aquele que mais foi amado, mais foi perdoado, mais Ele ama. Queridos, o Senhor, Ele me curou. Eu tinha dias, o médico falou que eu não ia suportar muito, que eu ia morrer, porque foram muitas coisas que aconteceram, eu sentia dores terríveis, era uma situação muito terrível, mas eu comecei a declarar. No dia da minha cirurgia, o médico falou assim para mim, eu tive que passar por todo o processo, resumindo, eu fiz 16 quimioterapia, 25 rádio e eu tirei a minha mama esquerda. E quando eu fiz a mastectomia, o médico chegou comigo e ele falou assim, olha, eu preciso já te avisar, eu vou tirar a tua mama. Tudo bem, doutor, tira as duas se eu quiser, mas tira esse mal aí, quer me matar, que pode arrancar, não tem problema não. Mas tem um detalhe,
o câncer, o tumor, ele encostou no músculo do meu braço, nos tendões. Ele disse assim, eu vou precisar fazer uma raspagem óssea e você vai perder o movimento dos teus braços. Tu vai ficar sem movimento, teu braço, sabe quando o braço fica bem sequinho? E você vai, infelizmente, eu não vou ter como. É uma cirurgia muito delicada por causa do tamanho da tua mama e o tamanho do caroço que estava 20 centímetros. Aí eu não suportei, eu digo, não, Senhor, isso eu não aceito. Tira a mama esquerda, tira a direita, arranca meu cabelo, já estava careca mesmo. Eu fiquei linda, mulheres carecas, vocês precisavam ver, linda, linda. Porque eu era escrava de salão. E o Senhor, é muita coisa que aconteceu, não dá tempo. Mas quero dizer para você que eu disse, Senhor, eu não aceito. Como é que eu vou levantar minhas mãos para te adorar? Por favor, não permita. Queridos, eu me operei no mês de abril. Tirei a mama. No mês seguinte, no mês de maio, teve a Marcha para Jesus. E eu marchei todo aquele centro da cidade, com cartaz assim para cima. Jesus me curou do câncer. Amém? Toda a honra e toda a glória. Quando eu voltei, o médico ficou surpreso. Teu braço está normal. Eu digo, doutor, olha aqui, olha. Normal. Hoje eu posso adorar, eu posso glorificar o meu Deus com as mãos para cima, porque o Senhor não permitiu tirar os movimentos. Então, a confissão, eu preciso confessar, eu preciso falar o que Jesus fez na minha vida. O que Deus fez para ti, querido? Você está falando. O Senhor te permitiu a vida, você está aqui, Deus te dá alimento, o Senhor te dá casa, você tem tudo, nada te falta. Você tem falado? Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. As pessoas precisam saber quem é o Deus que nós servimos, o que o nosso Deus é capaz de fazer. Que não é impossível que o nosso Deus não possa resolver. Nós precisamos declarar isso, amados. E eu nunca mais parei de fazer isso. Nunca mais parei de anunciar. Nunca mais parei, eu fiz blusa, camisas. Eu tenho camisa, eu sou um outdoor ambulante. Eu coloco aqui, não foi sorte não, foi Deus. Porque tem gente que diz, olha, tu teve muita sorte, né? Não foi sorte não, irmão, foi Deus, foi milagre. Eu não tiro aquilo que é de Deus. Aí as pessoas dizem, olha, esse teu médico é muito bom, né? Que ele te salvou. Não, foi Deus. Eu não deixo ninguém roubar aquilo que é de Deus. A adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Eu não dou mérito a ninguém, é dele. Foi Ele. Foi o meu Deus que me curou. E ontem eu contei um pedacinho da forma que Deus me curou. Nesse processo eu estava me preparando para ser curada. E eu disse, Senhor, eu estou pronta, me cura. Eu quero ser curada, Senhor. Já 2 anos nessa luta, já está bom. Aí eu disse, já estou até amando meu marido. Tá bom. Aí o Senhor falou para mim, então dança para mim. Me adora. Aí eu achava que tinha alguém no meu quarto. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que Deus está falando isso para mim. Falei assim, eu não sei dançar. E ele disse, enquanto tu me adora, eu vou te curar. Dança, me adora. Queridos, eu me levantei naquele momento, eu comecei a dançar no meu quarto. Eu comecei a dançar para Deus, a adorar o Senhor ali. E o Senhor arrancou do meu corpo o câncer. Em meio à adoração, o Senhor me curou. Às vezes nós queremos um milagre assim, tão, né? Uma coisa tão simples. Porque o nosso Deus, ele é um Deus simples. Ele usa a nossa linguagem, uma maneira que você entenda. E ele queria que eu adorasse a Ele. Eu me preocupava muito com as pessoas. Eu era presa na adoração. Uma vez eu cheguei numa igreja, eu senti tanta vontade de adorar. E as pessoas ali não adoravam. Tinha uma parede. Aí eu fui lá para trás daquela parede. Me escondi. Aí fiquei lá adorando. Me escondendo. Naquele dia que Deus me curou, Ele falou para mim, nunca mais a tua adoração vai ser a mesma.
nunca mais a tua adoração vai ser a mesma. Eu aprendi a adorar o Senhor. A única sequela que eu tive do câncer é que eu fiquei chorona. Só isso, foi a sequela que eu fiquei. Que eu não parava mais de chorar, não consigo mais. Só adoro chorando. Eu quero parar, não consigo. Porque eu não consigo esquecer um dia do bem que o Senhor me fez. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Me perdoa, pastor, pelo tempo que eu já passei, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Nós não vamos tirar aquilo que é dele. A adoração é dele, o louvor é dele. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo que nós temos vem de ti. Tudo que nós somos vem de ti, Senhor. E tudo é para ti, a nossa vida é para ti. Cada dia que tu tem acrescentado na nossa vida é para o teu louvor, Senhor. E nós queremos, Senhor, te agradecer por isso. Obrigada, Senhor, pela cura. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar a tua bênção sobre este lugar, sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu quero declarar a cura, Senhor, aqui neste lugar. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, pedir que tu venha estar renovando a fé, a esperança, Senhor, de muitos aqui. Pai, que tu venha estar restaurando casamentos, Senhor, aqui. Que tu venha estar restaurando famílias aqui, trazendo cura, refrigério, perdão para as casas, para as vidas aqui presentes. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, o nosso estado. Não queremos, Senhor, ser apenas bonecos, marionetes, mas nós queremos te servir verdadeiramente. Queremos te adorar verdadeiramente. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Querido, você pode soltar aquele vídeo do sino? No dia 1º de outubro de 2024. Eu bati o sino da cura. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória para o meu Deus. No dia 1º de outubro do ano passado, eu bati o sino da cura. Completei os 5 anos. O controle que nós chamamos de acompanhamento. O médico me deu alta. E o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso. Toda honra e toda glória seja para Ele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Pastor, lhe devolva a palavra, o microfone. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a vocês, todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Graças.